informa que o técnico Tite e sua comissão técnica não comandam mais o elenco rubro-negro. Foi quase na madrugada, quase na calada da noite. Tá dormindo aí? Acorda que você tá demitido. Na calada da noite, diria uma amiga minha muito querida, a direção agradece aos profissionais e deseja sorte na continuidade de suas carreiras. Felipe Luiz assume a equipe interinamente. Tá? Felipe Luiz, que foi campeão do Mundial Sub-20 recentemente. É estudioso, tive a oportunidade de falar com ele depois de um jogo, quando ele ainda atuava num campeonato carioca. E ele fazia os cursos, né, e tal, da CBF, já focado nesse próximo passo profissional. E naquele jogo eu perguntei para ele, sei que você já está estudando e tal, sua formação para treinador já está em curso. O que você destaca desse time do Flamengo? E ele cravou. A próxima venda é o João Gomes e destacou os pontos do João como volante, porque era diferenciado e tudo mais. Então, assim, ele já jogava analisando de dentro do campo como treinador. Posso trazer uma notícia para a torcida do Flamengo? Não ficar muito triste, mas vai ficar meio pistola comigo. Sempre pode, você sempre pode tudo. O Felipe Luiz, ele é discípulo do Tite, tá? Então, é óbvio que o início vai ser totalmente diferente, porque ele vai precisar mostrar algo de imediato no mata-mata sem ter a mesma cobrança que o Tite tem, mas a referência como técnico de futebol e inspiração do Felipe Luiz, as palavras do próprio Felipe, é o Tite. Quando o Felipe não pôde ser convocado, o Tite mandou um livro sobre futebol para ele, explicando a não convocação e dando a esperança e a expectativa dele disputar a Copa do Mundo. Então, é óbvio que o que se vai ver na quarta-feira contra o Corinthians no Maracanã vai ser outro Flamengo. Pelo ritmo que a torcida vai imprimir, pela pressão diferente que a torcida vai colocar em cima do jogo e por uma resposta que o Felipe vai precisar dar por ter sido o escolhido. Mas a médio e curto prazo, se a escolha for Felipe Luiz e os resultados ajudarem, não vai ser muito diferente do estilo de jogo, não. Mas é uma mudança que facilita muito o jogo de quarta-feira para o Flamengo. Totalmente. Demais. Em que sentido o quê? Ontem o jogo do Flamengo, que a gente vai falar do jogo, não é? Por acaso teve, né? Teve jogo. Final do jogo, 0-0, tá? A torcida do Flamengo fazendo uma pressão no time. Era 36 no segundo tempo. No time e no treinador. Chamando de burro. Uma pressão, assim, que poucos jogadores conseguiriam resistir a essa pressão. A chance do Flamengo... E olha que eram poucos torcedores no Maracanã. Se for pegar como exemplo... Flamengo. Exato, isso que eu ia falar. Mais de 17 mil. Não, 26 mil. 27, então, 27, perdão, falei 17. Para os padrões do Flamengo, mas a gente precisa lembrar que o time vem de uma eliminação, de uma frustração, baque, 27 mil não é público ruim, isso, né? É público normal para muito time do Campeonato Brasileiro. É público ruim para o Flamengo. Para o Flamengo, para os padrões do Flamengo. Para o padrão Flamengo. E esses 27 mil estavam pressionando o time e o técnico do Flamengo. Muitos jogadores poderiam sentir essa pressão e perder esse jogo, embora o time do Atlético Paranaense esteja caindo pelas tabelas, né? Mas a estratégia do Lúcio estava dando certo. Mas, enfim... o time poderia ter sentido a pressão e ter perdido essa partida. Seria muito natural, inclusive. E isso podia acontecer na quarta-feira. Vamos imaginar que o Tite segue... Ontem eram as reservas do Flamengo, tinha mais esse detalhe. A diretoria deixou o técnico escalar os reservas, que é para facilitar uma possível demissão. Se o técnico soubesse que não estava seguro, ele não teria escalado os reservas. Sabia. Mas Alfredo, não tem bobo, Luiz, desculpa. Luiz, Tite tem 50 anos só de carreira mas eu de futebol. Acho que ele não imaginava que fosse demitido depois desse jogo. Ele imaginava, se quarta-feira não fizermos um grande jogo, é possível que ele não faça a volta da Copa do Brasil. Agora, desse aí, ele não colocaria time em reserva se ele já soubesse que ele estava demitido. Então, e deixa eu contar mais uma coisa para vocês falando em já saber. Em junho desse ano... A notícia, inclusive, é datada, fui até lá no GE para trazer a informação completa. 7 de junho de 2024. O Mário Jorge anuncia que está deixando o Flamengo para comandar o Sub-17 da Arábia Saudita. Isso. Ele sai como campeão da Libertadores, tá? E eu soube, através de amigos próximos, que, segundo ele, o Felipe Luiz vinha para furar uma fila. Então, ele não podia deixar passar essa oportunidade. E agora, a gente tem a confirmação. O Felipe Luiz tem 9 meses de profissional. Tá? Profissional? Não tem nenhum jogo. Nenhum mês de profissional. Não, como treinador. Na verdade, eu quero dizer que 9 meses dessa passo novo, né? Passo como treinador. Novo, tá? Como treinador. Isso, perfeito. Então, no time profissional, ele vai se aventurar a partir de agora interinamente. Tem gente que assume time profissional sem uma partida em categoria de base nenhuma. Tem gente que assume a seleção brasileira sem nunca ter sido técnico. Então. Tem isso. Mas
Ele tem experiência no Sub-17, inclusive entrando nesta vaga, deixada pelo Mário Jorge quando ele vai para a Arábia Saudita. No Sub-20, sendo campeão, inclusive, do Mundial, e agora já dá esse passo aí ao profissional do Flamengo. Claro que tem intimidade com a casa, conhecimento de elenco, vestiário, e tudo isso pesa muito. Mas a gente precisa lembrar que ainda fala de um profissional em formação. Sim, mas que não vai ter nem um terço da pressão de que o outro profissional formado Certamente. tinha. Pelo contrário. Vai ter uma proteção, entre aspas? Vai ter... Sim, primeiro porque já tinha uma parte, não só da torcida do Flamengo, mas da imprensa especializada em Flamengo, que queria o Felipe Luiz como técnico do Flamengo. Tá? Porque hoje nós temos muito imprensa especializada em clube. Principalmente no excesso de falta de respeito, né? Sim, não, aí tem bons profissionais e maus profissionais também. Então, é uma área que tem bons profissionais e maus profissionais também. Tá? Mas existem, e existem pessoas, e hoje em dia também a gente tem... Mas eu tô falando da falta de respeito como método. Sim. De tentar tirar alguém ou um profissional do trabalho porque não gosta. Que trabalha para desestabilizar. Exatamente. Para desestabilizar. Acordado com outras pessoas, enfim. Não estamos falando aí do torcedor médio que é influenciado por muita gente, inclusive. Não é só aquilo que o torcedor vê, é aquilo que vendem para o torcedor. Se vender para o torcedor, olha, o Flamengo está se recuperando e ganhou de 1-0, estava difícil, veio de uma eliminação, era um jogo muito difícil com o Atlético Paranaense por conta da pressão psicológica. Mesmo assim, o Flamengo, com sua força, ganhou no minuto final e ainda está na briga pelo Campeonato Brasileiro. Tudo é história que você conta. Aí o torcedor também compra essa história. Bem contada, o torcedor compra essa história. E aí no outro jogo ele apoia ou não. No caso do Tite, já não tinha mais como vender outra história pro... Desde o começo da chegada do Tite foi vendido. Esse não serve para o Flamengo. Técnico retranqueiro. Não é o estilo do Flamengo. Foi vendido assim por muita gente. E a torcida comprou. E aí a torcida não aceita que vá mais ou menos na mão dele. Ou ele entrega algo de excepcional, ou então ele vai ser vaiado, vai ser xingado. Não vai acontecer com o Felipe Luiz. O Flamengo vai ter uma noite de quarta calma, quando teria uma noite de quarta difícil contra o Corinthians. 10, 15 minutos, 20 minutos que a bola não entra, que o jogo não sai, a torcida ia pegar no pé. É isso. E de novo, eu vou voltar lá no referencial. Não era o que o Flamengo, a torcida do Flamengo, né, esperava ver, quase não se classificar o mata-mata da Libertadores, sendo o Tite o comandante. Eu entendo perfeitamente. Vem com o ranço, porque o nome é esse, né? Ranço. Não se confirmava isso. É retranqueiro. Não se com um time retranqueiro não entra num clássico e bate o maior rival por 6-1. Não existe isso. Não é absolutamente superior a este rival. O Flamengo eliminou o Palmeiras na Copa do Brasil. Eliminou o Palmeiras na Copa do Brasil, bateu o Vasco por 6-1. Mesmo no último clássico, contra o Vasco, 1-1, o Flamengo foi melhor naquele jogo. Nada de retranqueiro. Tava jogando mal. E tem um ranço da seleção brasileira também. O ranço da seleção, talvez. Vamos lá, André Pessoa, ao vivo, direto do Ninho do Urubu. André, o que você traz pra gente de bastidores da demissão e como o próximo passo com o Felipe Luiz de interino? Seja bem-vindo, amigo. Bom dia. Oi, Mari, tudo bem? Bom dia a você, ao Lofredo, ao Luiz, a todo mundo ligado no Sport TV News para a gente falar um pouquinho, né, dessa segunda-feira que começou agitada para o Flamengo. A gente fala aqui em frente ao Ninho do Urubu, grades toda em volta do CT do Flamengo aqui para uma proteção. O Flamengo já se precavendo caso viesse a ter algum protesto, mas por enquanto ainda nenhum torcedor por aqui. E até trazendo bastidores, vocês estavam falando da situação do Tite, né? Ontem mesmo, né? Mesmo com a vitória, já no anúncio da escalação, ele já sendo muito vaiado, muito criticado, muito xingado pela torcida, o que aconteceu novamente, mesmo depois do gol do Gerson no final da partida, ao apito final, o Tite novamente sendo xingado. E um bastidor que a gente traz é que, costumeiramente, as entrevistas coletivas do Tite demoravam bastante para acontecer. Era uma reclamação, inclusive, de boa parte da imprensa, que chegou a demorar mais de 1 hora ao fim da partida para o Tite começar realmente a falar na sala de imprensa, e ontem já foi algo diferente, ele falou em cerca de meia hora, então foi muito rápido comparado ao padrão que vinha sendo. Parecia que realmente algo já não estava na normalidade, já parecia algo fora do comum para toda a rotina que o Tite ia, ficava no vestiário, conversava com os jogadores, conversava com os membros da comissão. Essa passagem que não durou nem 1 ano, né? Ele foi contratado em 9 de outubro do ano passado, foram
70 partidas à frente do Flamengo, com 42 vitórias, 12 empates, 16 derrotas, um aproveitamento de quase 66% dos pontos. Terminou o Brasileirão do ano passado na 4ª posição, ele que assumiu o comando do time depois das eliminações nas Copas. Começou 2024 com o título invicto do Campeonato Carioca, mas teve o duro golpe da eliminação na Libertadores na semana passada para o Peñarol do Uruguai. Deixa o Flamengo na mesma 4ª posição do ano passado, 48 pontos, 9 atrás do líder Botafogo. E agora o Flamengo tem como técnico interino Filipe Luís, 39 anos, ex-jogador, ex-lateral da seleção e do próprio Flamengo de 2019 a 2023, que vem tendo um primeiro ano muito agitado de carreira como treinador. Começou como técnico do Sub-17, venceu a Copa Rio, em junho assumiu o Sub-20 depois da saída do Mário Jorge, em agosto venceu a Copa Intercontinental ao bater o Olympiacos do Maracanã, um título inédito, e agora comanda o Flamengo de forma interina. Já vai estar aqui hoje à tarde na reapresentação do Flamengo, nessa primeira atividade visando o Corinthians, o adversário de quarta-feira, 9h30 da noite, primeiro jogo da semifinal da Copa do Brasil. Mari.